Oi gente, meu nome é Ângela e eu vou apresentar para vocês essa primeira parte sobre o tema de fisiopatologia do sistema tegumentar. Então, inicialmente eu trouxe para vocês um slide sobre anatomia, só para a gente relembrar. Que quando a gente fala sistema tegumentar, a gente vem logo na mente a pele, né? Mas também o sistema ele é composto pelos apêndices, que são as unhas e as glândulas, tanto sebáceas quanto as sudoríparas. Mas aqui nessa discussão da gente, a gente vai abordar mais a questão da pele, por ela ser o maior órgão do corpo humano, por estar mais envolvida com as lesões das feridas, das queimaduras, e também porque, segundo alguns autores, tem a cicatrização dos apêndices são diferentes da pele, e até às vezes nem existe esse processo de cicatrização. A professora me corrija se eu estiver enganada. Então, a pele, como eu disse, ela é o maior órgão do corpo humano e por ela encobrir todo o corpo humano, ela forma uma linha de defesa do organismo e está mais suscetível a sofrer lesões, tanto lesões do ambiente externo para interno, quanto do ambiente interno para o meio, quanto do ambiente interno, que é quando a gente tem alguma lesão, uma infecção, alguma coisa que se externa na pele. E essa pele, ela tem basicamente 3 camadas, que é a epiderme, a pele, essa está marcadinho aí no slide para vocês verem, que é essa porção mais externa, que é composta principalmente de tecido epitelial. A derme, que é composta por tecido conjuntivo, e essa é responsável por promover resistência, vocês podem notar que é uma camada mais grossa, e nela estão inseridas algumas estruturas, né, como os folículos pilosos, as glândulas, as inervações, alguns vasos. E abaixo dessa derme a gente tem a hipoderme, que é composta, ou tecido subcutâneo, né, que é composta por tecido adiposo, associado a colágeno e também aos vasos sanguíneos. E abaixo da epiderme, da hipoderme, já vai vir o tecido muscular, que não constitui pele, mas que está ali bem coladinho. Então, quando tem uma lesão, algumas vezes esse tecido muscular ele pode vir a surgir, a aparecer nessa lesão. Em relação à classificação das feridas, as feridas, as lesões no geral, né? A classificação das lesões, ela pode ser tanto decorrente do seu agente causal, que pode ser uma lesão de origem cirúrgica, quando a gente tem a cicatrização de uma cirurgia, a cicatriz de uma cirurgia mesmo, pode ser traumática, pode ser patológica, principalmente decorrente de lesões, de patologias venosas, arteriais, tudo mais, e também pode ser iatrogênicas, como decorrente de algum procedimento médico ou de alguma negligência. Pode ser também classificada de acordo com o grau de contaminação, quando a gente vê no tecido que essa ferida, essa lesão, ela está limpa, contaminada, ela está totalmente contaminada ou infectada propriamente dita. A gente também pode classificar essa ferida, essa lesão, pela sua profundidade, como superficial, quando ela atinge somente a epiderme, que é aquele tecido epitelial mais externo. Quando tem perda parcial de tecido, que é quando atinge já a derme. E a perda total do tecido, que é quando ela atinge até o tecido subcutâneo, o tecido adiposo, e a gente consegue ver a gordura, né, propriamente do tecido adiposo. E também tem relação ao tempo, né, que pode ser tanto uma lesão aguda quanto crônica. Essa questão da lesão aguda crônica é mais pelo processo de como ela foi formada. Por exemplo, lesões queimaduras, lesões perfuro-cortantes, são lesões agudas, que o processo foi rápido e em pouco tempo fez a lesão. Já a crônica é decorrente geralmente de algumas doenças, de alguns processos que vêm por um certo tempo e que se externa na pele a ferida em si. Muitas das lesões agudas decorrentes de fatores que vão interferir no processo cicatricial podem se tornar crônicas. Então, para isso a gente tem que ter uma intervenção cada vez mais inicial, né, imediata. E aí eu não sei como é que o pessoal abordou, se o pessoal pegou essa parte de cicatrização das feridas, mas aí eu coloquei um slide só para a gente ter uma noção do tempo, né? Na linha de base a gente tem os dias e a gente tem as fases da cicatrização, que inicialmente a gente vai ter a homeostase, que é quando vem aqueles tecidos, aquelas substâncias, plaquetas, linfócitos, para conter o sangramento
Depois vai vir o período de inflamação, que é quando vem alguns micro-organismos como os macrófagos, e desencadeia essa fase de inflamação, que vai até aproximadamente o 6º, 7º dia. Mas antes de acabar essa fase de inflamação, inicia-se a proliferação, que é quando esse tecido ele é reposto na ferida, para então começar o remodelamento, que é a cicatrização, a cicatriz final, vamos dizer assim, que vai fazer essa remodelação da cicatriz, né? E aí tem o slide com essas fases. E aí, como eu disse a vocês, alguns fatores vão interferir no processo de cicatrização. E na pele, quando a gente fala da pele, alguns fatores são mais como é que eu posso dizer? Mais pontuais, né? Como a questão da idade, que aí quanto mais quanto mais jovem, mais facilidade de cicatrização, e a questão do idoso ter uma pele mais frágil, mais pobre em colágeno e tudo mais, isso vai interferir. A nutrição, que alguns alimentos vão facilitar, outros vão retardar o processo cicatricial, assim como também as fases de inflamação, alguns alimentos são inflamatórios, né, pró-inflamatórios. O estado imunológico do sujeito, a oxigenação da ferida, alguns processos patológicos, como a diabetes, que vai retardar esse processo cicatricial também, às vezes vai até aumentar a ferida, a lesão. Algumas drogas, quimioterapia e radiação, tudo que vai interferir no sistema, né, no geral. O tabagismo, a tensão da ferida, que se ela não tiver uma tensão adequada para o seu fechamento, ela vai demorar mais a fechar, assim como se ela tiver uma tensão muito grande, muito tecido cicatricial, que é no caso de hipertrofias, né? Se eu não me engano, é hipertrofia. Vai aumentar a tensão da ferida. E também processos como hemorragia, né? Que vai impedir da ferida evoluir para as outras fases. E aí a gente tem os tipos de tecido que a gente pode ver na cicatrização. O tecido de granulação é esse tecido mais vermelhinho, é um tecido hipervascularizado, bem no processo inicial da cicatrização. E a gente tem também o tecido epitelial, que é quando ela já está em processo de fechamento. Sendo que também a gente pode encontrar tecidos desvitalizados, como esses tecidos, o úmido, que é a imagem de cima, e o seco, que é essa imagem de baixo. São alguns tecidos que às vezes necessitam de procedimentos cirúrgicos, né, para serem retirados. E aí eu vou falar para vocês sobre as lesões agudas, que, como eu expliquei, são lesões que ocorrem rápidas, né, que acontecem rápido. E eu trouxe para vocês as duas principais lesões que a gente encontrou na literatura, que foi as lesões queimaduras e as lesões por fricção. As queimaduras, elas são bastante recorrentes, né? Acontece bastante, porque pode ser por N coisas. Pode ser um acidente de cozinha, como pode ser uma insolação, por exemplo. E aí elas são divididas em térmicas, quando ocorrem por meio de calor seco ou úmido. Elas podem ser uma queimadura de origem elétrica, quando é por um flash elétrico externo. Essa lesão vai ser semelhante à térmica, vai ser uma lesão mais leve, vamos assim dizer. Mas quando essa lesão elétrica ela é por meio de corrente elétrica, a queimadura vai ser interna, vai ter uma destruição tecidual interna, porque essa corrente ela vai precisar de um ponto de entrada e também de um ponto de saída. Então a destruição é bem maior, a destruição tecidual. Pode também ser por radiação, essa radiação geralmente é radiação solar. Como também pode ser uma queimadura química, que é quando a pele entra em contato com um agente químico. E essa lesão ela é um pouco semelhante com a térmica, só que o dano ele é progressivo. Esse dano só vai parar quando a gente tira o agente químico. Se deixar a pele em contato com o agente químico, o dano vai acontecendo, aumentando, até que chegar a um ponto que vai ser totalmente irreversível, né? Nas queimaduras,
Nas queimaduras a gente consegue avaliar zonas. Essas zonas são zonas de coagulação. Vou dar um tempo para vocês olharem bem a imagem, né? Que não tem como apontar. Mas tem a zona de coagulação, que é a zona mais interna, essa mais escurinha. Tem a zona de estase, que envolve essa zona de coagulação. E tem a zona de hiperemia, que é em volta de todas essas duas, né? E a zona de coagulação, ela geralmente está mais no meio, né? Ela sempre está mais no meio. E ela é uma zona na qual aconteceu uma coagulação das proteínas constituintes. Ou seja, como houve essa coagulação, houve uma perda irreversível do tecido. Então, nesse ponto aí, é irreversível a lesão é irreversível. Já na zona de estase, ela aconteceu porque houve uma diminuição da perfusão tecidual. Então, esse tecido ele é potencialmente recuperável, mas a gente tem que reverter, para que ele seja recuperável, né? Tem que reverter esse quadro de hipotensão, tem que evitar infecção ou edemas prolongados, porque esses pontos eles podem converter essa zona em uma área completa de lesão. E aí o principal objetivo vai ser aumentar a perfusão tecidual e prevenir o dano irreversível, né? Já na zona de hiperemia, que é a zona mais em volta, ela acontece porque tem uma perfusão tecidual aumentada. Então esse tecido, como ele tem uma boa irrigação, tem uma boa irrigação mesmo, o tecido vai se recuperar. Entretanto, nesse caso a gente vai ter que evitar a sepse grave ou hipoperfusão prolongada, que é no caso quando a gente, um exemplo, quando você faz um curativo ou envolve com uma faixa muito apertada, e aí vai causar essa diminuição da perfusão sanguínea. Bom, e aí as queimaduras elas são classificadas em 4 graus, né? O grau da esquerda para a direita tem A, B, C, D. Aí a figura A ela é referente ao grau 1 de lesão da queimadura. É uma lesão que ocorre geralmente por insolação. Tem só a vermelhidão, sem perda tecidual. Já a B, ela já tem uma perda parcial, bem superficial de tecido, né? E ela é úmida. Se vocês observarem, tem algumas bolhas, e as partes que não tem bolhas, que está com a lesão, a perda de tecido, é como se essa bolha tivesse estourado. Já na C, que é o grau 3 da lesão, já tem uma perda parcial mais profunda de tecido, e ela é seca, essa lesão. Já na D, é uma lesão bem extensa do tecido, que pode chegar até a hipoderme. A gente pode até verificar um tecido amarelado, que é correspondente ao tecido adiposo. Bom, Angélica vai abordar esses efeitos adversos da cicatrização de feridas, de lesões, mais à frente, sendo que um efeito adverso bem característico da queimadura são as contraturas, porque geralmente a queimadura causa dor e consequentemente imobilização, e aí, como o sujeito vai estar com esse membro, geralmente a mão, vamos colocar como está na imagem, né? A mão com dor e imobilizada, ele não vai mexer, né? Se mexer dói, e às vezes nem consegue mexer porque o tecido está tão queimado que ele limita a mobilidade mesmo. E aí a gente tem um processo natural de contração, que é o fechamento das feridas. Sendo que na queimadura, quando tem a presença de uma cicatriz hipertrófica, essa contração vai ser mais forte, porque tem um aumento da força tênsile. Como tem mais tecido decorrente da hipertrofia dessa cicatriz, vai ter uma contração mais forte, associada à dor, à imobilização no geral, a destruição do tecido também. Isso tudo vai gerar essa contração. E outros fatores, outros efeitos também decorrentes de feridas térmicas são as ulcerações, que pode ser por iatrogenia ou também pela presença de diabetes ou por infecção, como está exposto para vocês. Um outro tipo de lesão aguda é a lesão por fricção, que geralmente nos jovens vai causar só uma escoriação ou algo do tipo bem leve e não vai requerer tanto cuidado.
Mas, quando a gente tem uma lesão por fricção nos idosos, que eles têm mobilidade limitada, essa lesão, mesmo que seja lesões pequenas, sem perda tecidual, a gente tem que ter um cuidado maior por causa dos fatores que vão interferir no processo cicatricial. Às vezes é um idoso com diabetes, com outras comorbidades. E aí a gente pode ser que essa lesão ela cronifique, né? Por ser uma lesão aguda, se torne crônica por causa de um fator que interferiu e não foi cuidado. E aí, esse International Skin Tear Advisory Panel, eles apresentam a classificação das lesões por fricção, que são três tipos. O tipo 1 é quando não tem essa perda tecidual, o tipo 2 é quando tem uma perda parcial e o tipo 3 quando tem uma perda total. É o flap que eles chamam, é como se fosse a pelezinha fizesse uma portinha, sabe? Como tá mostrando aí a perda parcial. Tem a pele descolou, mas tá ali ainda que tem um ponto de fixação. E aí, decorrente disso, como eu disse a vocês, é uma lesão que ela não é tão prejudicial nesse tipo 1, por exemplo, mas esse tipo 3 está ali aberto para ter infecção, para ter infecção decorrente da falta de mobilidade do idoso. Ele tem uma diminuição das AVDs, da higiene no geral, e as comorbidades, né, que vão prejudicar. Bom, então, lesões agudas são basicamente essas duas, assim, as mais predominantes, né, na literatura. E aí vocês sugerem o que vocês estão achando, se vocês querem outros tipos de lesões também. Até logo.